Nessa aula, você vai ver question word what, question word which, impersonal pronouns, relative pronouns. Hi there, guys. How have you been? Você passou pela situação e pelo guia de interação sobre shopping for cosmetics. Viu quanta coisa que a gente tem para comprar? Dá até para ficar confuso. Com tantas opções, não dá para não pensar nas question words what e which. Dois elementos muito confundidos quando perguntarmos sobre escolhas. Por isso, hoje a gente vai começar clareando essa confusão entre eles. Primeiro, é importante saber que em várias ocasiões, what e which são interchangeable, ou seja, são intercambiáveis, como nesse caso aqui. Which or what moisturizer is good for oily skin? Ou seja, qual hidratante é bom para a pele oleosa? Nesse caso, what e which significam qual. Como temos uma variedade enorme de hidratantes, tanto faz usar um ou outro. Esse detalhe faz diferença, porque what e which não são interchangeable quando a gente tem poucas opções. Aí, a gente só vai usar which. Olha só. Which moisturizer is good for oily skin? The blue one or the white one? Ou seja, qual hidratante é bom para a pele oleosa? O azul ou o branco? Aqui eu reduzi a gama de opções. Só tem 2 hidratantes para escolher. Por isso, usamos which. A gente ainda poderia dizer assim: which of these moisturizers is good? The blue one or the white one? Ou seja, qual desses hidratantes é bom? O azul ou o branco? Note que eu usei a expressão which of para indicar um grupo de coisas do qual eu vou selecionar uma. Nesse caso, um dos hidratantes. De novo, eu tenho um número de escolhas bastante limitado. Outra situação com which é quando a gente quer evitar repetir o substantivo e troca ele pelo impersonal pronoun one. A expressão que a gente constrói ao fazer isso é which one. Nesse caso, não posso falar what one. E atenção, one não tem nada a ver com números cardinais. A gente não está contando nada, ok? É só uma palavra que entra no lugar do substantivo para que a frase não fique repetitiva. Vamos ver um exemplo. Imagina que a gente está falando com um sales associate sobre um lipstick, um batom, que está no meio de uma prateleira cheia de outros batons. A gente pode falar: I'd like that lipstick, please. Que quer dizer? Eu gostaria daquele batom, por favor. E aí, para se certificar de qual batom eu estou falando, o vendedor pode perguntar: which lipstick? Ou só, which one? Ou seja, qual batom? Ou qual deles? Em português, a gente até pergunta só qual, mas em inglês não é comum falar só which. Dá para entender, mas não se usa. Aí, em vez de falar lipstick, de novo, o vendedor escolheu falar one, pois a gente já sabe pelo contexto que esse é o assunto. A resposta, então, pode seguir a mesma lógica. The red one, ou seja, o vermelho. Também não preciso usar a palavra lipstick na resposta. Em português, basta omitir a palavra batom, mas em inglês a gente não falaria the red. Nesse exemplo, a gente usou one, substituindo uma palavra no singular, lipstick. Mas, quando o substantivo estiver no plural, a gente usa ones. De novo, nada a ver com cardinal numbers, ok? Olha só um exemplo para ficar mais claro. Imagine que você está numa specialized store para comprar makeup. Você pode dizer: I'd like to see those eyeshadow palettes, please. Ou seja, eu gostaria de ver aquelas paletas de sombra, por favor. E aí, o atendente pode dizer: which ones? Ou seja, quais? Ou quais delas? Lembra que a frase anterior tinha palettes no plural? Aí, o correto é usar o impersonal pronoun, também no plural. Ou seja, ones. E na resposta também.
The ones on the top shelf, ou seja, as que estão na prateleira de cima. Note o uso de ones também na resposta, que já estamos nos referindo a mais de uma paleta. Muito bem! Ainda tem mais um uso de which para a gente ver, mas que não tem nada a ver com seleção e escolha. Dá só uma olhada nessa frase e presta atenção no que which está fazendo ali. Pharmacies, which are also called drugstores, offer lots of cosmetic options. Ou seja, farmácias, que também são chamadas de drogarias, oferecem muitas opções de cosméticos. Aqui, nesse caso, a função do which é unir as duas frases através de um ponto em comum nas duas. Por isso, ele é chamado de relative pronoun, ou pronome relativo. Para entender melhor, vamos separar essas frases. É importante saber que o pronome relativo vem logo depois do termo ao qual ele se refere. Nessa frase, pharmacies. Então, fica assim. Sentence 1. Pharmacies offer lots of cosmetic options. Sentence 2. Pharmacies are also called drugstores. A gente até pode falar as frases separadamente, mas fica meio repetitivo dizer pharmacies duas vezes. Observe que pharmacies tem função do sujeito nas duas frases. Pharmacies offer and pharmacies are. E não estamos falando de uma pessoa, mas de um lugar, uma coisa. Quando uma coisa é o sujeito da frase e se repete, a gente usa which para substituir, unindo as duas frases numa só. Então, esse which se refere a pharmacies. Em português, which é traduzido como que ou como o qual ou a qual, que são formas que também admitem plural. Então, aqui a tradução seria: farmácias que ou as quais também são chamadas de drogarias oferecem muitas opções de cosméticos. E se tiver uma situação em que o termo repetido não tem função do sujeito, mas de objeto da frase? Sem problemas, a lógica é a mesma. Se não for pessoa, mas uma coisa, um estabelecimento, a gente usa which para unir as frases. Quer ver? Vamos começar com as informações separadas. 1. The black mascara is on sale. Ou seja, o rímel preto está na promoção. I love black mascara. Quer dizer, eu amo rímel preto. O termo que se repete é black mascara. Na primeira frase, black mascara tem função de sujeito. Na segunda, ele já tem função de objeto do verbo. Para juntar as duas, preciso escolher em qual frase eu vou colocar o which no lugar de black mascara. Vou substituir na segunda. Então, começo pela frase que eu não vou mexer. The black mascara. E coloco which mais a segunda informação logo após. Black mascara. Então vai ficar the black mascara, which I love. E então eu finalizo com o resto da informação. The black mascara, which I love, is on sale. O rímel preto que ou o qual eu amo está em promoção. Mas a gente pode substituir black mascara na outra frase também. Aí ficaria: I love the black mascara which is on sale. Ou seja, eu amo o rímel preto que está em promoção. Bom, até aqui vemos situações em que o termo repetido se refere a um estabelecimento ou uma coisa. Mas e se o termo se refere a uma pessoa? Nesse caso, o pronome relativo será who. Mas atenção, aqui who não serve para fazer perguntas. Ou seja, ele não significa quem. Ele é traduzido como que, ou o qual e a qual, que podem aparecer no plural também. Olha só um exemplo que você viu no guia de interação. At specialty stores, there are people who can help you choose the right makeup for you. Nas lojas especializadas, tem pessoas que podem te ajudar a escolher a maquiagem certa para você. Qual é o termo repetido nessa frase? Lembra da dica?
O pronome relativo está logo depois do termo que ele substitui. Então, who se refere a people. Nessa frase, who está juntando duas informações. One, at specialty stores, there are people. And two, the people can help you choose the right makeup for you. Então, who substituiu people na frase onde esse termo tem função de sujeito. E na tradução, a gente usa o que, pessoas que podem ajudar, e não quem, como seria na pergunta com who. Ainda tem dois pronomes relativos para a gente ver. O primeiro é where, que se refere a um lugar. Olha só um exemplo. Pharmacies are places where you go to pick up medication. Ou seja, farmácias são lugares onde você vai para pegar medicamentos. Note que esse where, apesar de ser traduzido como onde, não faz uma pergunta sobre o local ou a localização de alguma coisa. Ele se refere à palavra places, que indica o lugar onde você vai para buscar medicamentos. Por isso, quando ele é substituído na frase, a gente precisa usar where. A gente pode dispensar o uso do pronome relativo aqui se disser a frase inteira. You go to the pharmacy to pick up medication. Ou seja, você vai à farmácia para pegar medicamentos. Mas aí, a gente perde a intensidade do discurso, pois a gente dá uma ênfase muito maior para a informação quando usa o pronome relativo. E para enfatizar o momento, a gente usa o pronome relativo when. Olha só. Prefer to buy on Black Friday, when you can get cosmetics at the best prices. Ou seja, prefere comprar na Black Friday, quando você pode conseguir cosméticos com os melhores preços. Aqui, when se refere a Black Friday, ou seja, o momento em que ou quando você pode fazer uma ação, que no caso é comprar cosméticos com ótimos preços. Não tem pergunta aqui. When só conecta as informações. Novamente, essa construção dá ênfase à ideia de que é o melhor momento para se fazer isso. Muito bem! Viu como os pronomes impessoais e relativos são úteis para evitar repetição? Agora, faça as atividades de follow-up para fixar o conteúdo. E a gente se vê na próxima. Have a good one, guys!